O sol nascente iluminava a casa simples de paredes descascadas e telhas gastas, mas com um jardim sempre bem cuidado. Dona Helena estava no quintal, regando as plantas enquanto assobiava uma melodia antiga. Para ela, aquele pequeno jardim era um símbolo de resistência. Cada flor que desabrochava era um lembrete de que, apesar das dificuldades, algo belo podia surgir do trabalho duro e da dedicação. Mateus desceu as escadas rapidamente, ajeitando a gola da camisa enquanto tentava equilibrar a mochila em um dos ombros. Já vai, meu filho? Nem vai tomar café direito? Perguntou Helena, deixando o regador de lado e se aproximando da porta. Vou comer alguma coisa no caminho, mãe. Hoje tem uma reunião cedo no trabalho. Mas à noite prometo que a gente janta junto, respondeu ele, sorrindo e beijando-a na testa. Helena suspirou. O filho era seu maior orgulho. Criá-lo sozinha não tinha sido fácil, mas cada sacrifício valerá a pena. Mateus era trabalhador, educado e tinha um coração generoso. Quando olhava para ele, sentia que todo o peso dos anos de lutas desaparecia, nem que fosse por um momento. Tudo bem, mas não se esqueça de comer. Você anda muito magro, Mateus. Se continuar assim, o vento vai te levar. Helena balançou a cabeça, sorrindo com afeto. Pode deixar, mãe. Vou comer direito, prometo. Ele respondeu, já saindo pela porta. A rotina dos dois era sempre marcada por pequenos gestos de carinho. Helena passava os dias cuidando da casa, cozinhando e bordando para vender na feira do bairro. Embora humilde, a casa era cheia de vida, com objetos feitos à mão e fotos antigas decorando as paredes. Era um lar que carregava histórias em cada canto. Mateus, por outro lado, trabalhava em um escritório de contabilidade. Ele não ganhava muito, mas fazia questão de contribuir com as despesas da casa. Mesmo depois de adulto, não via razão para sair dali. Aquela era sua casa, e Helena era sua melhor amiga. Naquela noite, como prometido, Mateus voltou mais cedo. Helena estava na cozinha, terminando de preparar um prato de frango com batatas, o favorito do filho. O aroma delicioso se espalhava pela casa. Cheguei, mãe. Anunciou Mateus, colocando a mochila sobre o sofá e indo direto para a cozinha. Justo a tempo. O jantar está quase pronto. Como foi o trabalho hoje? Perguntou Helena, olhando-o com um sorriso acolhedor. Foi tranquilo. Tivemos uma reunião longa, mas deu tudo certo. E a senhora, o que fez hoje? Ele se sentou à mesa, observando os movimentos da mãe com admiração. Ah, a mesma coisa de sempre. Cuidei do jardim, fiz algumas encomendas de bordado. Aliás, Dona Neide veio aqui para encomendar mais algumas toalhas. Parece que a neta dela vai casar. Helena riu, colocando o prato de frango sobre a mesa. Eles jantaram entre risadas e conversas sobre o dia. Mateus adorava ouvir as histórias da mãe. Ela tinha um jeito especial de transformar os pequenos acontecimentos da vida em algo extraordinário. Depois do jantar, os dois se sentaram na sala para assistir a um programa na televisão. Helena pegou seu bordado enquanto Mateus comentava sobre as cenas engraçadas que apareciam na tela. Aqueles momentos simples eram o que ambos mais valorizavam. Você sempre fala que quer viajar, mãe. A gente podia planejar algo para o fim do ano. O que acha? Sugeriu Mateus, olhando para ela. Helena sorriu, mas havia um brilho melancólico em seus olhos. Seria bom, meu filho. Mas viajar custa caro, e temos que ser práticos. Talvez um dia, quem sabe? Mateus não respondeu. Em sua mente, já fazia planos para surpreendê-la. Ela merecia realizar seus sonhos, mesmo que fosse apenas uma viagem simples. Os dias seguiam assim, com Helena e Mateus vivendo em perfeita harmonia. Apesar das dificuldades financeiras, havia uma abundância de amor naquela casa. Eles cuidavam um do outro de forma natural, como se cada gesto de carinho fosse parte de uma coreografia ensaiada. Uma tarde, enquanto caminhava pelo centro da cidade, Mateus encontrou Carla pela primeira vez. Ela estava saindo de uma loja, equilibrando várias sacolas nos braços. Ele correu para ajudar quando uma das sacolas caiu no chão. Obrigada, disse ela, com um sorriso encantador. Não foi nada.
Essas sacolas parecem pesadas, respondeu Mateus, notando a elegância e a beleza dela. Os dois começaram a conversar, e Mateus sentiu algo diferente naquele encontro. Carla era charmosa, confiante e parecia interessada em ouvi-lo. Eles trocaram números e, nos dias seguintes, passaram a se encontrar com frequência. Mateus contou sobre Carla para Helena em uma das noites de jantar. Mãe, conheci uma pessoa. O nome dela é Carla. Ela é diferente de qualquer outra pessoa que eu já conheci. Helena, sempre cautelosa, sorriu levemente. Fico feliz por você, meu filho. Mas lembre-se de que nem tudo que brilha é ouro. Conheça bem essa moça antes de se envolver demais. Mateus balançou a cabeça, sorrindo. Pode deixar, mãe. Você vai gostar dela quando a conhecer. E assim, Carla passou a fazer parte da vida de Mateus e, eventualmente, da rotina da casa. No início, Helena tentava se aproximar da jovem, mas algo nela parecia superficial. Carla era educada, mas havia uma frieza em suas palavras que deixava Helena desconfortável. Em uma tarde, enquanto preparavam um lanche, Helena ouviu uma conversa entre Carla e Mateus na sala. Você não acha que seria melhor termos mais privacidade? Disse Carla, com um tom aparentemente casual. Sua mãe é ótima, mas você é um homem adulto agora. Talvez seja a hora de pensar em algo só nosso. Helena sentiu o estômago revirar. Embora as palavras de Carla fossem suaves, havia algo nelas que a fez pressentir problemas no horizonte. Ela decidiu ignorar aquilo por enquanto, mas o sentimento de que algo estava prestes a mudar não a abandonou. Naquela noite, enquanto estava sozinha em seu quarto, Helena olhou para uma foto de Mateus ainda criança. Ele estava sorrindo, abraçado a ela, com os olhos brilhando de felicidade. Uma lágrima escorreu por seu rosto, mas ela limpou rapidamente. Se havia uma coisa que aprenderá em todos aqueles anos, era não se deixar abater por pressentimentos. Vai ficar tudo bem, murmurou para si mesma. Sempre ficou. Na manhã seguinte, enquanto tomavam café, Mateus mencionou que gostaria de levar Carla para conhecer melhor a casa e passar mais tempo com Helena. Acho que ela ainda está um pouco tímida, mãe. Talvez você pudesse convidá-la para um almoço especial. O que acha? Helena hesitou por um momento, mas sorriu. Claro, meu filho. Qualquer coisa para ver você feliz. Vou preparar algo especial para vocês. Carla chegou na hora marcada, trazendo flores que pareciam escolhidas mais por aparência do que por significado. Durante o almoço, conversaram sobre assuntos leves, mas Helena notou que Carla evitava falar sobre sua própria família ou história. Havia algo que não se encaixava, mas Helena decidiu não pressionar. Tudo o que ela queria era que Mateus fosse feliz, mesmo que isso significasse ignorar seu próprio desconforto. Durante os dias seguintes, Carla começou a frequentar mais a casa, mas sempre parecia manter uma certa distância de Helena. Em uma tarde ensolarada, as duas ficaram sozinhas pela primeira vez. Helena, tentando quebrar o gelo, perguntou: Carla, me conte mais sobre você. Onde você cresceu? Carla sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Ah, eu cresci em uma cidade pequena. Mas sempre quis viver em um lugar maior, sabe? Onde há mais oportunidades. Entendo. E seus pais, ainda moram lá? Helena insistiu gentilmente. Meus pais faleceram há alguns anos. Carla desviou o olhar. Prefiro não falar sobre isso. Helena percebeu a mudança no tom e decidiu mudar de assunto. Mesmo assim, não conseguiu se livrar da sensação de que Carla escondia algo. Era como se a jovem carregasse uma máscara cuidadosamente moldada. Mateus, por outro lado, parecia cada vez mais encantado. Ele começava a falar em casamento e em construir uma vida ao lado de Carla. Helena ouvia em silêncio, sem querer interferir, mas a preocupação crescia em seu coração. Numa noite, enquanto Mateus e Carla conversavam na sala, Helena passou pelo corredor e ouviu algo que a fez parar. A sua mãe é tão boa, Mateus, mas não acha que nós dois merecemos um pouco mais de privacidade? Talvez fosse hora de pensarmos em um lugar só nosso. O tom era suave, mas as palavras eram claras. Helena sentiu o coração apertar. Algo estava mudando, e ela não sabia como impedir.
Os dias que se seguiram à entrada de Carla na vida de Mateus trouxeram uma sensação estranha à rotina da casa. Dona Helena, acostumada à harmonia que compartilhava com o filho, percebia as mudanças sutis na dinâmica familiar. Mateus, antes tão atento aos pequenos detalhes de sua convivência com a mãe, agora parecia disperso, sempre com os pensamentos voltados para Carla. A jovem mulher, por sua vez, mantinha uma postura aparentemente amigável, mas algo em seus olhos denunciava uma frieza que inquietava Helena. Em um sábado pela manhã, Mateus propôs a Helena que Carla passasse mais tempo na casa para que as duas pudessem se conhecer melhor. Helena, com o coração apertado, concordou, decidida a dar o benefício da dúvida à nora. Acho uma ótima ideia, meu filho. Será bom para todos nós. Ela forçou um sorriso, enquanto servia o café. Naquela tarde, Carla chegou pontualmente, com um vestido elegante e um sorriso calculado. Trazia uma sobremesa que, segundo ela, havia preparado especialmente para a ocasião. Helena agradeceu, elogiando o gesto, mas percebeu que Carla evitava encontrar seu olhar por mais de alguns segundos. Durante o lanche, a conversa fluiu com um certo desconforto. Carla parecia medir cada palavra, respondendo com evasiva sempre que Helena tentava aprofundar os assuntos. Carla, você tem irmãos? Perguntou Helena, tentando estabelecer alguma conexão. Não, sou filha única. Cresci sozinha, mas acho que isso me ensinou a ser independente desde cedo. Ela sorriu, mas mudou de assunto rapidamente. Mateus me contou que a senhora faz bordados lindos. Gostaria de ver algum deles. Claro, vou buscar alguns. Helena levantou-se, sentindo que a mudança repentina de tópico era uma tentativa de evitar algo. Enquanto Helena estava fora da sala, Carla inclinou-se para Mateus e comentou. Sua mãe parece tão atenciosa, mas não acha que ela tem dificuldades em se desapegar? Você é um homem adulto agora, Mateus. Talvez ela precise entender que você também tem o direito de construir sua própria vida. Mateus franziu a testa, mas antes que pudesse responder, Helena voltou com uma caixa cheia de bordados. A conversa foi interrompida, mas aquelas palavras de Carla pairaram no ar como uma sombra. Nos dias seguintes, Carla passou a frequentar a casa com mais regularidade. Sua presença, embora aparentemente amigável, começava a gerar tensão. Pequenos conflitos surgiam entre ela e Helena, geralmente envolvendo assuntos triviais, como a organização da cozinha ou a decoração da sala. Uma tarde, enquanto Helena preparava o jantar, Carla entrou na cozinha e pegou um copo de água. Ela olhou ao redor com um ar de superioridade disfarçado. Dona Helena, já pensou em modernizar esta cozinha? Com algumas reformas, ela poderia ficar bem mais funcional. O tom era de sugestão, mas carregado de crítica. Helena manteve a calma. Esta cozinha tem muito valor sentimental para mim, Carla. Meu marido e eu a construímos juntos. Cada detalhe aqui tem uma história. Carla sorriu de forma artificial. Entendo. Mas talvez seja a hora de criar novas histórias, não acha? Antes que Helena pudesse responder, Mateus entrou na cozinha, animado. O que está acontecendo aqui? Vocês duas estão se entendendo? Perguntou ele, abraçando Carla pela cintura. Helena sorriu, mas sentiu o peso daquela cena. A conexão que ela tinha com o filho parecia cada vez mais distante, e Carla parecia determinada a reforçar essa distância. As semanas passaram, e os atritos entre Helena e Carla aumentaram. Mateus, dividido entre as duas mulheres mais importantes de sua vida, tentava manter a paz, mas sua tendência em apoiar Carla começava a incomodar Helena. Certo dia, durante o jantar, Carla fez uma sugestão que deixou Helena sem palavras. Mateus, você já pensou em a gente morar em um lugar só nosso? Algo menor, mas aconchegante. Seria tão bom para nós dois. Ela olhou para ele com um sorriso doce. Mateus hesitou, olhando para a mãe. Não sei, Carla. Esta é a casa onde cresci. Minha mãe e eu construímos tantas memórias aqui. Carla segurou a mão dele. Eu sei, amor. Mas memórias não são o bastante. Você merece um espaço que seja só seu. Um lugar onde possamos construir nossa própria história. Helena permaneceu em silêncio, mas sua expressão revelava a dor que sentia.
Depois do jantar, ela chamou Mateus para uma conversa em particular. Meu filho, você está feliz? Perguntou ela, olhando nos olhos dele. Claro que sim, mãe. Carla me faz muito feliz. Por que pergunta isso? Helena suspirou. Porque percebo que as coisas estão mudando. Sei que você ama Carla, mas não esqueça de onde você veio. Esta casa é mais do que paredes e telhado. É a nossa história. Mateus segurou a mão dela. Eu nunca vou esquecer isso, mãe. Prometo. Mas as promessas de Mateus começavam a perder o peso diante da influência de Carla. Pouco a pouco, ele cedia às sugestões dela, e Helena via sua presença na casa se tornar cada vez menos significativa. Em um fim de tarde, Helena encontrou Carla mexendo em uma das gavetas da sala, onde guardava álbuns de fotos antigos. Carla, surpreendida, tentou disfarçar. Ah, desculpe, dona Helena. Estava apenas curiosa para ver as fotos. Você se importa? Helena olhou para ela com firmeza. Essas são memórias da minha família. Prefiro que me peça antes de mexer nelas. Carla sorriu, mas havia um tom de desafio em seus olhos. Claro, não vai acontecer de novo. Naquela noite, Helena se recolheu mais cedo, sentindo um peso no peito. Algo dentro dela dizia que as coisas não terminariam bem. Enquanto isso, no quarto ao lado, Carla e Mateus conversavam baixinho. Você viu como ela reagiu? Parece que não confia em mim. Carla sussurrou. Minha mãe é assim. Ela é muito ligada às coisas da casa. Dê um tempo, ela vai se acostumar. Mateus tentou tranquilizá-la. Carla suspirou. Eu espero que sim, Mateus. Porque, do jeito que está, não sei se consigo continuar assim por muito tempo. A presença sombria de Carla começava a se estabelecer na casa, e Helena sabia que precisaria de forças para enfrentar o que estava por vir. O que ela não sabia era que a verdadeira batalha estava apenas começando. Os dias de harmonia que um dia definiram a casa de Mateus e Dona Helena se tornaram uma memória distante. O clima entre Helena e Carla se tornará cada vez mais insustentável, e Mateus, dividido entre a mulher que amava e a mãe que sempre estivera ao seu lado, lutava para encontrar um equilíbrio que parecia cada vez mais inalcançável. Era uma manhã de inverno, e Helena sentia o frio não apenas na pele, mas também no coração. Ela estava sentada à mesa da cozinha, olhando para uma xícara de chá que esfriava lentamente, quando Mateus entrou apressado. Bom dia, mãe. Desculpe, não vou poder tomar café com você hoje. Tenho muito trabalho. Ele pegou uma fatia de pão e comeu rapidamente. Helena suspirou. Está tudo bem, meu filho. Não se preocupe. Mas, por favor, tente não se esquecer de almoçar. Mateus sorriu. Pode deixar. Vejo você à noite. Enquanto ele saía, Carla entrou na cozinha, impecavelmente vestida, como sempre. Ela olhou para Helena com um sorriso que não alcançava os olhos. Você parece cansada, dona Helena. Está tudo bem? Perguntou Carla, servindo-se de um café. Helena manteve a calma. Estou bem, obrigada. Apenas não dormi muito bem esta noite. Carla deu de ombros. Espero que descanse melhor. Aliás, Mateus e eu estávamos pensando em redecorar a sala. Algo mais moderno, sabe? Você tem alguma objeção? Helena sentiu o estômago revirar, mas respondeu com tranquilidade. Esta é sua casa também agora. Façam o que acharem melhor. Por trás da aparente aceitação de Helena, havia um peso crescente. Ela sabia que algo estava errado. As atitudes de Carla eram cada vez mais intrusivas, e Mateus parecia cego diante disso. Era como se a relação entre mãe e filho estivesse se desintegrando, e Helena não sabia como impedir. Naquela mesma tarde, Helena decidiu sair para visitar uma amiga antiga, Dona Neide, que morava no bairro vizinho. Sentia que precisava desabafar com alguém. Você está tão abatida, Helena. O que está acontecendo? Perguntou Dona Neide, servindo um bolo de milho. Helena suspirou. É a Carla. Não consigo confiar nela. Sei que Mateus a ama, mas sinto que ela tem intenções que não são boas.
E ele parece tão distante ultimamente. Dona Neide franziu a testa. Já tentou falar com Mateus sobre isso? Já, mas ele sempre defende Carla. Diz que estou vendo problemas onde não existem. Eu não quero causar mais tensão entre nós, então fico em silêncio. Cuidado, minha amiga. Não deixe que isso te consuma. E, se me permite um conselho, fique atenta. Se essa mulher não é quem parece ser, a verdade vai acabar aparecendo. Helena agradeceu e voltou para casa com o coração um pouco mais leve, mas ainda carregado de preocupação. Algumas semanas depois, a vida de Helena mudou drasticamente. Ela começou a sentir-se fraca e tonta com frequência. Depois de muito insistirem, Mateus e Carla a convenceram a ir ao médico. O diagnóstico foi devastador, um câncer em estágio avançado. Quando o médico deu a notícia, Helena manteve a calma, mas Mateus desabou em lágrimas. Não pode ser, mãe. Disse ele, segurando a mão dela com força. Nós vamos lutar contra isso. Vamos procurar os melhores tratamentos. Helena acariciou o rosto do filho. Meu filho, já vivi uma vida plena. Não quero que você se preocupe demais comigo. O mais importante é que você seja feliz. Carla, que estava ao lado, abraçou Mateus e disse, Helena, conte conosco para o que precisar. Mas havia algo no tom de Carla que não parecia sincero. Helena percebeu isso, mas não comentou nada. Com o passar dos dias, Mateus se dedicou a cuidar da mãe, dividindo seu tempo entre o trabalho e as consultas médicas. Carla, porém, parecia cada vez mais distante, frequentemente saindo sem explicar para onde ia. Uma noite, enquanto Helena estava no quarto descansando, Mateus encontrou um envelope estranho em cima da mesa de Carla. Curioso, ele o abriu e encontrou documentos relacionados à casa. Para sua surpresa, um dos papéis parecia ser uma procuração que dava plenos poderes a Carla para vender o imóvel. Mateus confrontou Carla imediatamente. O que é isso, Carla? Por que você tem esses documentos? Carla, apanhada de surpresa, tentou se explicar. Amor, eu ia te contar. Pensei que, com a sua mãe doente, seria melhor termos um plano de emergência. Se precisarmos vender a casa para cobrir despesas médicas. Mateus não estava convencido. Mas por que você não falou comigo antes? Isso não faz sentido, Carla. Ela segurou as mãos dele. Mateus, eu só quero o melhor para vocês dois. Você precisa confiar em mim. Mateus relutou, mas decidiu acreditar nela, pelo menos por enquanto. Ele guardou os documentos e resolveu investigar mais. Dias depois, Helena encontrou Mateus no jardim, parecendo perturbado. O que foi, meu filho? Perguntou ela. Mateus hesitou, mas decidiu ser honesto. Mãe, acho que a Carla não é quem eu pensei que fosse. Encontrei documentos estranhos. Estou começando a achar que ela pode estar tentando nos enganar. Helena sentiu um misto de tristeza e alívio. Tristeza por ver o filho sofrer, mas alívio por ele finalmente enxergar o que ela temia. Meu filho, confie nos seus instintos. Se algo parece errado, provavelmente está. Determinado a descobrir a verdade, Mateus começou a observar Carla mais de perto. Ele percebeu que ela frequentemente saía para se encontrar com um homem, e, um dia, decidiu segui-la. O que viu o devastou. Carla estava em um restaurante, abraçada a outro homem, e pareciam muito íntimos. Mateus voltou para casa em choque. Quando Carla chegou, ele a confrontou com furor. Eu vi você hoje, Carla. Vi você com outro homem. Como você pode fazer isso comigo? Carla tentou se defender. Mateus, você está entendendo tudo errado. Ele é apenas um amigo. Um amigo? Amigos não se abraçam assim. Gritou ele. Eu confiei em você, Carla. Fiz tudo por você. Carla, percebendo que estava encurralada, mudou de tática. E o que você vai fazer agora, Mateus? Vai me expulsar? Porque, se você fizer isso, eu garanto que você vai se arrepender. A ameaça foi clara. Mateus percebeu que estava lidando com uma pessoa muito mais perigosa do que imaginava. Ele decidiu que precisava proteger a mãe e a casa a qualquer custo.
No dia seguinte, Mateus procurou um advogado e explicou a situação. Descobriu que os documentos que Carla havia preparado não tinham validade legal porque precisavam da assinatura de Helena, que nunca havia sido consultada. Aliviado, ele voltou para casa decidido a enfrentar Carla de vez. Helena, ao saber de tudo, abraçou o filho com força. Meu filho, eu sabia que você enxergaria a verdade. Estou orgulhosa de você. Mateus, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu: Mãe, eu nunca deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Prometo que vou fazer tudo certo de agora em diante. A relação entre mãe e filho, embora abalada pelos eventos recentes, começava a se reconstruir. Mas a presença de Carla ainda pairava como uma sombra, e ambos sabiam que o conflito estava longe de terminar. A tensão que pairava sobre a casa de Mateus e Dona Helena era quase tangível. Os dias seguintes às descobertas sobre Carla foram marcados por silêncios desconfortáveis e conversas evitadas. Mateus, agora plenamente ciente da manipulação e traição de Carla, estava determinado a protegê-los, mas também sentia o peso de suas escolhas equivocadas. Naquela manhã, Helena estava sentada no jardim, apreciando a brisa suave. O câncer tornará sua rotina mais lenta, mas ela ainda encontrava força para aproveitar os pequenos momentos. Mateus se aproximou e sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com firmeza. Mãe, eu sinto muito. Por tudo. Sua voz tremia, carregada de culpa. Eu deveria ter ouvido você. Eu deixei Carla nos afastar. Helena sorriu gentilmente, apertando a mão dele. Meu filho, o amor nos cega às vezes. Não o culpo por querer acreditar no melhor dela. Mas fico feliz que agora você veja as coisas com clareza. Mateus baixou o olhar. Prometo que vou consertar tudo. Quero que você se sinta segura e em paz. Helena o observou por um momento antes de responder. A paz não depende de onde estou, mas de saber que você estará bem, meu filho. Eu preciso que você seja feliz. Enquanto os dois conversavam, Carla entrou pela porta dos fundos, interrompendo o momento. Havia algo diferente nela, uma tensão em sua postura, como se soubesse que sua permanência ali estava por um fio. Bom dia, disse ela, forçando um sorriso. Espero não estar interrompendo nada importante. Helena permaneceu em silêncio, enquanto Mateus se levantava. Carla, precisamos conversar. Agora. Sua voz era firme, um contraste com a insegurança que ela costumava explorar. Carla estreitou os olhos, mas concordou com um aceno. Mateus a conduziu para dentro da casa, deixando Helena sozinha no jardim. Na sala de estar, ele enfrentou Carla diretamente. Eu sei de tudo. Sobre os documentos. Sobre o outro homem. Achei que você me amasse, mas agora vejo que eu era apenas uma peça nos seus planos. Carla cruzou os braços, a expressão desafiadora. E o que você vai fazer? Me expulsar. Boa sorte explicando isso para todo mundo. Você sabe que eu posso complicar sua vida, Mateus. Ele balançou a cabeça, exasperado. Não quero brigar, Carla. Mas você precisa sair desta casa. Já conversei com um advogado. Os documentos que você tentou forjar não têm validade. A casa pertence à minha família, e eu não vou permitir que você continue aqui. Carla riu, mas havia uma ponta de nervosismo em seu tom. Você acha que pode simplesmente se livrar de mim? Eu sei muito sobre você, Mateus. Cuidado com o que faz. Mateus se manteve firme. Eu não tenho mais medo de você, Carla. Você já fez muito mal, mas agora chega. Carla estreitou os olhos antes de sair abruptamente, batendo a porta do quarto. Mateus ficou na sala, sentindo o peso da confrontação, mas também uma nova resolução em seu coração. Ele sabia que a batalha ainda não tinha acabado, mas estava disposto a lutar pelo bem de sua mãe e pela dignidade de sua família. Naquela noite, Helena chamou Mateus ao seu quarto. Ela estava sentada em sua poltrona favorita, envolta em um cobertor. Havia uma serenidade em seu rosto, mas também uma urgência em suas palavras. Meu filho, eu quero que você me prometa algo. Sua voz era suave, mas firme. Qualquer coisa, mãe. O que você quiser. Ele sentou-se ao lado dela, segurando sua mão.
Quando eu me for, quero que você continue vivendo. Não se deixe consumir pela culpa ou pela tristeza. Você tem uma vida inteira pela frente, e eu quero que você seja feliz. Mateus sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Não fale assim, mãe. Nós ainda temos tempo. Helena sorriu, acariciando o rosto dele. O tempo que temos é precioso, meu filho. E é por isso que quero que você saiba que eu te amo e que estou em paz. Nos dias seguintes, a saúde de Helena piorou rapidamente. Mateus fez tudo o que podia para estar ao lado dela, enquanto Carla se tornava cada vez mais ausente. Uma noite, Helena pediu que Mateus chamasse Carla ao seu quarto. Relutante, ele obedeceu. Carla entrou com uma expressão cautelosa, como se soubesse que estava sendo avaliada. Carla, sente-se. Quero falar com você. A voz de Helena era fraca, mas carregada de autoridade. Carla obedeceu, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eu sei que você e eu tivemos nossas diferenças, mas quero que saiba que eu perdoo você. Espero que encontre o que busca na vida e que aprenda com seus erros. Carla pareceu surpresa, mas não respondeu. Helena continuou. Eu desejo que você encontre paz, assim como desejo que minha família a encontre. Carla finalmente falou, mas sua voz era fria. Obrigada, Dona Helena. Eu espero o mesmo para a senhora. Depois que Carla saiu do quarto, Mateus voltou para a mãe, confuso. Por que você a perdoou, mãe? Depois de tudo o que ela fez? Helena sorriu levemente. O perdão não é para ela, meu filho. É para mim. Carregar rancor é um peso que eu não quero levar comigo. Na manhã seguinte, Helena faleceu enquanto dormia, com um sorriso tranquilo no rosto. Mateus ficou ao lado dela, segurando sua mão, sentindo o coração se partir. Apesar da dor, havia também um sentimento de gratidão por ter tido a chance de se despedir. O funeral foi simples, mas repleto de pessoas que conheciam e amavam Helena. Carla, para surpresa de Mateus, compareceu, mas manteve-se afastada. Depois da cerimônia, ela abordou Mateus. Sinto muito pela sua perda. Se precisar de algo, estou aqui. Suas palavras soavam vazias. Mateus a encarou, firme. Acho que você já fez o suficiente, Carla. É hora de seguirmos caminhos diferentes. Ela abriu a boca para responder, mas desistiu, virando-se e indo embora. Aquela seria a última vez que Mateus a veria. Os dias seguintes foram solitários para Mateus, mas também transformadores. Ele passou horas organizando os pertences de Helena, relembrando os momentos que compartilharam. Cada objeto tinha uma história, uma memória preciosa que ele guardaria para sempre. Com o tempo, Mateus decidiu reformar a casa, não para apagá-la, mas para renovar as energias daquele espaço. Ele queria que a casa fosse um lugar de luz e esperança, assim como Helena sempre fora para ele. Enquanto pintava as paredes da sala, sentiu uma paz que há muito não experimentava. Era como se a presença de Helena ainda estivesse ali, guiando-o. Ele sorriu, lembrando-se das palavras dela: o tempo que temos é precioso. E ele estava decidido a honrar esse tempo. O silêncio que pairava na casa após a morte de Helena era quase opressor. Mateus sentia a ausência da mãe em cada canto, mas também encontrava uma estranha forma de paz em sua partida. A memória de Helena, suas palavras e ensinamentos permaneciam vivas dentro dele, guiando seus passos. Ele dedicou os dias seguintes a organizar os pertences dela, mergulhando em recordações enquanto reconstruía a sua própria vida. No entanto, a sombra de Carla ainda pairava. Apesar de sua aparente saída pacífica, Mateus sabia que não podia subestimá-la. As ameaças veladas que ela havia feito e a desconfiança que crescia em seu coração eram sinais claros de que o conflito não havia terminado. Certa noite, enquanto Mateus revisava papéis antigos na sala, ouviu um barulho vindo do quintal. Ele se levantou, sentindo um arrepio na espinha. Com passos cuidadosos, abriu a porta dos fundos e viu Carla, parada próxima à cerca. Ela segurava algo nas mãos, parecia uma pasta de documentos. O que você está fazendo aqui, Carla? Perguntou ele, a voz firme, mas com uma nota de cansaço. Ela deu um passo à frente, o olhar desafiador. Eu vim buscar o que é meu, Mateus. Você achou que podia simplesmente me expulsar e seguir em frente?
Eu investi muito tempo nisso, e não vou embora de mãos vazias. Mateus cruzou os braços, encarando-a. Essa casa nunca foi sua, Carla. Você tentou manipular a situação, mas acabou exposta. Agora, saia antes que eu chame a polícia. Ela riu, mas havia algo de desesperado em seu tom. Você não entende, não é? Você acha que ganhou, mas eu sempre tenho um plano. Antes que ele pudesse responder, Carla jogou a pasta no chão e saiu apressada, desaparecendo na escuridão. Mateus pegou os documentos e, ao examiná-los, percebeu que eram contratos antigos e papéis de uma transação que Carla aparentemente tentará falsificar. Ele levou os papéis para dentro, sentindo um misto de alívio e preocupação. Algo lhe dizia que aquele não seria o último encontro com Carla. Dias depois, enquanto estava no trabalho, recebeu uma ligação urgente de um vizinho. Mateus, é melhor você vir para casa. Algo aconteceu. O coração de Mateus disparou. Ele deixou tudo e correu para casa, apenas para encontrar várias viaturas da polícia estacionadas na frente. Havia uma aglomeração de vizinhos cochichando e apontando. Mateus empurrou a multidão e encontrou um policial na entrada. O que está acontecendo? Perguntou ele, ofegante. O policial olhou para ele com seriedade. Há uma mulher morta dentro da casa. Foi identificada como Carla. É você o dono da residência? Mateus sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Carla? Morta? Como isso aconteceu? Estamos investigando, mas parece que ela sofreu uma queda fatal na escada. Precisamos que você entre para identificar o corpo e responder algumas perguntas. Atordoado, Mateus entrou na casa. O cenário era surreal. Carla estava estendida no chão, próxima à escada, com o olhar vazio fixado no teto. Havia algo de estranho na cena, como se ela tivesse lutado antes de cair. Mas não havia sinais claros de arrombamento ou de luta intensa. Você sabe o que ela estava fazendo aqui? Perguntou o policial. Mateus balbuciou, tentando organizar os pensamentos. Não sei. Ela foi embora há alguns dias. Nós não estávamos mais juntos. Eu não sei o que ela queria. As próximas horas foram um borrão. Mateus respondeu a perguntas, assinou documentos e observou enquanto o corpo de Carla era levado. Quando finalmente ficou sozinho, sentiu um vazio esmagador. Apesar de tudo o que Carla havia feito, ele nunca desejara esse fim para ela. Nos dias que se seguiram, a investigação revelou pouco. A morte de Carla foi oficialmente classificada como um acidente, mas Mateus não conseguia se livrar da sensação de que havia algo mais naquela história. Ele tentou seguir em frente, mas a presença dela parecia assombrá-lo. Uma noite, enquanto organizava os pertences que Carla deixará para trás, encontrou um pequeno caderno escondido entre suas coisas. Ao folheá-lo, descobriu anotações confusas, cheias de códigos e referências a pessoas que ele não conhecia. Entre as páginas, havia uma mensagem que o deixou arrepiado. Se algo acontecer comigo, saiba que não foi um acidente. Mateus fechou o caderno, sentindo o coração disparar. Ele levou as anotações à polícia, mas foi informado de que, sem evidências concretas, não havia muito que pudesse ser feito. Mesmo assim, ele sabia que nunca teria todas as respostas. Com o passar dos meses, Mateus começou a reconstruir sua vida. Reformou a casa, pintou as paredes, trocou os móveis e transformou o espaço em algo novo, mas que ainda honrava a memória de sua mãe. Ele se dedicou ao trabalho e aos amigos, tentando deixar para trás os fantasmas do passado. Uma tarde, enquanto cuidava do jardim, ouviu a risada de crianças brincando na rua. Ele sorriu, lembrando-se de sua própria infância naquele lugar. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que estava realmente em paz. Ao olhar para casa, Mateus teve a certeza de que Helena estaria orgulhosa dele. Ele havia superado perdas, enfrentado traições e encontrado força para seguir em frente. E, apesar de todas as dificuldades, sabia que o lar que construiu seria sempre um símbolo de resistência, amor e renovação. Muito obrigado por assistir. Por favor, comente, curta o vídeo e se inscreva no nosso canal. Veja outros vídeos especiais que separei para você. Até mais!